Yo, Geeks, tudo isso? O mangá de One Piece apresenta pra nós milhares de personagens idosos que são poderosos e ainda permanecem bonitos, lindosos ali na trama de One Piece, né? A galera realmente desfilando de uma forma realmente exuberante, que não deixam a desejar nem um pouco em sua juventude. Porém, alguns outros não tiveram a mesma sorte. O que será que aconteceu com eles? Porque alguns ficaram tão incríveis e outros o tempo pareceu trucidar. Talvez o Oda já tenha nos dado a resposta nos materiais extras de One Piece. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. É sempre um momento incrível, um momento memorável quando grandes velhos aparecem de forma poderosa nos mangás. Mestre Kami, Sarutobi, Yamamoto, Takamura, agora em Sakamoto Days, todos esses personagens que aparentam ser apenas velhos, que normalmente não seriam uma ameaça para a juventude, né, para aqueles personagens novos que estão surgindo, mas de repente eles são o suprassumo do poder, a questão badass ali de forma sinistra, né? E é muito interessante ver essa mensagem que os mangás shonen normalmente proporciona pra nós, né? De que a base, né? Porque normalmente os velhos, as pessoas idosas são mais, digamos assim, são mais frágeis, já não estão mais no ápice ali da força física, da vitalidade. Então a fantasia, ela dá a capacidade para trabalhar ali esse conceito de que os idosos também podem se tornar fortes. E eu acho muito interessante porque sempre gera essa quebra de expectativa para nós sobre esses personagens extremamente apelões, mas ao mesmo tempo carismáticos pra caramba através dos seus poderes e habilidades. Pessoas que não estão nem perto ali dos seus auges, mas mesmo assim assustam qualquer inimigo que chegue perto deles, né? A gente tem vários exemplos no mundo dos animes e mangás desses idosos que às vezes aparentam estar até fragilizados, estão fracos, mas aí quando tira a camisa vem toda aquela estrutura corpórea de forma absurda, mostrando que o cara realmente é uma parede de músculo e força. E em One Piece a história não seria diferente. Nós também temos personagens, nós também temos ali heróis ou vilões que carregam a estigma de serem idosos, né? Já serem velhos na trama e que são extremamente fortes. Barba Branca, Garp, Relief, Gaban, Kureha e Hogoro. Todos esses personagens que apareceram ali na trama, que foram apresentados para nós na história, são extremamente poderosos e acabaram mostrando os seus poderes e suas habilidades de uma forma muito atípica para idosos. Esses são alguns exemplos de velhos sinistros que vimos no mangá e que em algum momento da trama foram colocados através das suas habilidades absurdas, dos seus poderes absurdos através ali dessa questão relacionada à força. Mas não só sobre sua força, sua aparência também. Ou vai dizer pra mim que o Garp, Doutora Kureha, ou até mesmo ali outros personagens não tem ali aquela boa pinta que realmente mostram que não ficam nada atrás ali da situação em que eles eram na juventude. Eu vou falar pra você, hein, o pessoal aqui é bonitão, carrega realmente um hype absurdo através de suas aparências também. Porém, alguns velhos de One Piece não tiveram a mesma sorte. Por mais que tenham permanecidos ali bem poderosos, tiveram sua aparência destruída com o tempo. E isso é uma prova de que tudo deu errado para eles em relação ao amor. Vamos lá, vamos aqui, continuando falando sobre os nossos conteúdos de One Piece. É importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos vídeos por aí. É importante você comentar, reagir, interagir para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo aqui de One Piece é importante e a gente continuar falando e comentando ainda mais sobre essa obra
maravilhosa. Você ainda pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypado. A gente tá abordando todos os detalhes, fazendo o preparativo, né, o esquenta pro capítulo 1158. Novas informações devem chegar para nós amanhã, né? As primeiras informações sobre o capítulo devem chegar amanhã e a gente vai trazendo esse esquenta para realmente fortalecer esses conteúdos e se preparar para aquilo que Eiichiro Oda está disposto a nos fornecer aí nos próximos capítulos. E como eu falei pra vocês na introdução desse vídeo, o Oda gosta de brincar ali nos SBS sobre os destinos dos personagens, onde tudo deu certo, é uma linha do tempo onde tudo deu certo e uma linha do tempo onde tudo deu errado. Nós já observamos ali a linha do tempo do Luffy, do Zoro, da Nami, do Usopp, do Sanji, também tivemos ali do Chopper, da Robin, do Franky, do Ace, do Sabo, vários personagens ali. A gente teve, se não me engano, do Jinbe, do Brook. Eu acho que a gente já teve do Brook, teve até uma piada, né, uma brincadeira em cima ali ao destino do Brook, mas a questão mais importante aqui é que o Oda frisou nesse sentido de que existem mesmo ideias sobre esse destino onde todas as coisas deram errado e onde todas as coisas deram certo. E isso é extremamente importante para a gente frisar e focar como os personagens ficam. Não sei se vocês repararam, mas toda vez que o destino de um personagem deu certo, é focado de que os personagens permanecem com a aparência mais bonita, mais galanteadora. Quando o destino vai pro lado errado, eles aparentam uma aparência mais feia, mais grotesca ali da parte como é colocado na história, na trama. Inclusive, a Bonnie, ela até invoca um Luffy onde tudo deu errado em Egghead, né? A Bonnie, ela tem essa habilidade, essa capacidade de extrair o futuro, né, e o passado dos personagens, né, e gerar isso naquilo que é colocado na trama. E a gente pode observar essa intenção sobre o personagem e a maneira como o Luffy é apresentado nesse destino onde tudo deu errado. Por isso que eu acredito que quando se trata da aparência mudando em One Piece para algo bem desproporcional da sua forma jovial, é porque eles estão em um destino onde tudo deu errado. Se o personagem está com uma aparência que destoa pra caramba ali da sua forma original da juventude, é porque o seu destino foi ligado a um ponto onde tudo deu errado. É só ver, por exemplo, essa base, essa imagem ligado à imagem de cima da Nami onde tudo deu certo e a imagem de baixo ali da Nami onde tudo deu errado. Então, em uma das partes mais importantes aqui que trazem uma das grandes mudanças de aparência em One Piece é a Gloriosa. Gloriosa e Shaken possuem a mesma idade aparentemente, né? Quase a mesma idade ou a mesma idade ali aparentemente. Nós não temos no Vivrecard revelado aqui a idade da Gloriosa, porque senão teríamos ali esse conflito revelado sobre o passado das personagens, que basicamente as duas comandavam as Piratas Kuja ao mesmo tempo, por mais que Gloriosa fosse a capitã e a Shaki fosse a imediata. Mas uma ainda está incrivelmente bela e a outra foi até mesmo rebaixada em tamanho, né? A situação da Gloriosa ficou tão complicada que ela não remete a nada do seu passado. Foi revelado nos capítulos recentes que ela era apaixonada pelo Roger, mas nunca teve o seu amor correspondido, ou seja, o seu futuro foi para um caminho onde não deu certo. Porém, ela não morreu pela doença do amor, mas envelheceu que nem uma uva passa. Então, por mais que ela não tenha conseguido o seu amor, ela conseguiu escapar da morte. Então, algo mexeu no seu destino, mas não o suficiente, e ela foi em direção ao destino onde quase tudo deu errado, mas errado o suficiente para ela ficar com essa aparência. Outra personagem que aparece, que envelheceu mal pra caramba ali, é a Big Mom. Big Mom era uma pirata linda quando era mais nova, extremamente forte e perigosa,
Mas quando chegou em sua velhice, ela desandou completamente, né? A Big Mom parece que são duas personagens totalmente desproporcionais, né? Tanto ali na sua infância, na verdade 3 personagens, né? Tanto na sua infância, na sua juventude e agora na sua velhice. E o Oda, ele meio que enfatiza essa diferença, porque pelo que parece que a Big Mom, ela estava num destino onde as coisas poderiam ter dado certo pra ela, mas ela começou a avacalhar. O Oda disse, avacalhar cara, tipo assim, pegar leve, né? Porque o Oda disse em algum SBS de que a Big Mom sequestrava homens que ela via algum potencial, seja através da raça ou da força, abusava deles, fazia filhos com eles e depois os jogava fora. É por isso que a Gloriosa dá aquela cutucada na Big Mom de que ela fazia filhos que nem pipoca. E como ela era uma pirata, né, ela fazia o que ela queria de forma completamente escrota. A pirata foi completamente desprovida de moral em seus relacionamentos. Como é uma história focada para adolescentes, o Oda não deu esse destaque na trama corriqueira, né? Ele foi explicar isso lá em um SBS. E dessa forma, a Big Mom, ela se tornou uma das piratas mais cruéis ali de todos os tempos, se pensarmos na quantidade de abusos que ela fez ao longo da sua vida, né? Da maneira como ela acabou abusando desses homens e que a maioria nem teve contato ali com suas proles posteriormente. Uma personagem que tem mostrado ser bem interessante agora, mas que não teve seu amor correspondido, é a Stussy. A Stussy parece que nunca teve seu amor correspondido pelo Barba Branca, né? Tem até ali um quadro em que ela brinca ali com o Barba Branca, dizendo, ah, Shaq daqui, Shaq dali, mas eu tenho certeza que o Newgate só tem olhos para mim. E aí o Barba Branca fala, eu nunca fui apaixonado por você. E como ela não é uma cuja, claro que ela não seria afetada pela doença do amor, mas ela não está imune ali ao destino onde todas as coisas deram errado, ou pelo menos a maioria das coisas deram errado. No fim, o Barba Branca deve ter fornecido alguma espécie do seu DNA para ela, para que pudesse assim gerar o Evil. A gente tem que prestar bastante atenção aqui na timeline, porque as peças elas vão se encaixando nesse sentido. Como a clone dela ficou pronta há 36 anos, ela recebeu o seu filho com o Barba Branca há 35. Então fecha a timeline perfeitamente sobre modificações genéticas em One Piece. Provavelmente isso foi um acordo dela com o Vegapunk, Judith, Queen e Caesar, como a gente observa lá na história de capa do Vegapunk, quando a personagem acaba se juntando aos Max. Ela forneceria a genética dela para a clonagem e o Vegapunk lhe ajudaria para gerar ali o Evil com a genética do Barba Branca e a dela. Visto que ambos foram Nakamas mais ou menos ali nessa época, quando os Rocks foram desfeitos em God Valley, há 38 anos. Então, provavelmente, o Vegapunk acabou meio que misturando a genética ali do Barba Branca no corpo ali da Stussy, gerando dessa forma o Evil. Então, ela é mãe, sim, do Evil, mas de uma forma que ela gerasse o personagem dentro da sua barriga, sem com que ela tivesse alguma relação com o Barba Branca. Se parar para pensar, pode ser até mesmo aí nessa perspectiva de tecnologia que fez o Judith conseguir criar seus filhos, Sanji, Reiju, Ichiji, Niji e Yonji, porque todos nasceram da Sora, mas foram geneticamente modificados, né? Bateria ali sobre essa explicação aqui da personagem. Barba Branca nunca amou a Stussy ao ponto ali de querer passar, né, de ter um amor de esposa ou de marido, mas permitiu que ela tivesse um filho dele geneticamente modificado com o DNA dele e dela. Então, Stussy se tornou isso daí que nós estamos acompanhando nos tempos atuais, porque nunca teve seu amor correspondido por Barba Branca, e é por isso que o Marco nunca acreditou nela, porque ele nunca viu ali os dois agirem juntos como um casal. Porém, o Evil é o seu filho e também filho do velho, porque ele, o Barba Branca, permitiu que isso acontecesse. Talvez ali numa relação de amizade, talvez ali de um grande ponto que os dois tinham, mas supostamente o Barba Branca não seria ali o pai no intuito de ter um relacionamento amoroso, mas sim ter permitido ali a
sua clonagem. Não clonagem, né, mas uma modificação genética, né? Não é bem uma clonagem, porque teria que pegar ali a genética do pai do Barba Branca e da mãe do Barba Branca e dessa forma gerar ali a criação, né? No caso, pegou a genética do Barba Branca e fez com que essa genética viesse ali meio que da elaboração da instância e assim o Evil pudesse nascer. Nós ainda temos a praga do Judith, né? O Judith é visto ali com os cabelos loiros. O Sanji, entre os seus irmãos, é quem mais possui a genética do pai biológico. O Judith era para ter uma aparência extremamente parecida com a do Sanji, mas desde quando ele apareceu na história de capa do Vegapunk, dá pra ver que o seu futuro era marcado como algo onde tudo dava errado. Por isso que ele tem essa aparência tão escrota nos dias de hoje, visto os experimentos macabros que fez para conseguir gerar os seus filhos e a forma bizarra como tratou o Sanji, lhe colocando até mesmo uma máscara de ferro. Então, o Judith, ele é completamente um cara onde o seu destino deu errado. Ele é ofuscado na ciência pelo Vegapunk, a sua esposa fica doente e logo falece, ele maltrata os seus filhos, ele tem ali uma espécie de coisas pra dar, tipo assim, de formas para os seus filhos, de que são os seus sucessos, mas sua maior aposta, que era o Sanji, acabou falhando e depois ele descobre que a sua falha foi o seu maior acerto, então automaticamente a gente vai observando que o personagem é totalmente ali uma falha, né, que o seu destino é levado nessa intenção. Por isso que na timeline do Sanji, onde tudo deu errado, ele fica a cara do seu pai biológico. E na timeline onde tudo deu certo, ele fica a cara do Zeff. Entre os Monkey, Dragon parece ser aquele que mais se destoa. Garp, ainda com idade avançada, é bem charmoso, né? Bem bonitão. E o Luffy está na flor da idade, também bem bonitão. Mas o Dragon simplesmente tacou o dane-se ali sobre sua aparência, sobre sua forma, ali a maneira como Oda acaba desenhando o personagem. Nós sabemos que o Dragon era uma coisa até o incidente de God Valley, né? Ele mesmo fala que já foi da marinha em algum tempo, nós não sabemos quando. E lá no incidente de God Valley ele tinha 17 anos, mas algo mudou a partir dali. Nós não sabemos se God Valley que incentivou essa mudança ou se algo posteriormente veio a trazer essa mudança para o personagem. Mesmo ao lado ali de Ginny, Kuma e Van, Dragon sempre colocou a causa acima de tudo. Há 22 anos, Dragon não tinha a marca em seu rosto, mas 14 anos atrás ele já tinha, ou seja, assim que o Luffy nasceu, há 19 anos, Dragon fez a marca, porém, mesmo assim, deixou o seu filho para trás por causa da sua causa revolucionária. Por causa ali das suas ações revolucionárias, ele acabou deixando seu filho para trás na intenção de protegê-lo e mesmo assim nós não temos ideia sobre onde está a mãe do Luffy e nessa perspectiva entendemos que algo ali sobre a marca no rosto tem a ver ali com a sua antiga amada, o que coloca mais um ponto trágico, um possível ponto trágico aqui para o personagem. Mesmo com Kuma passando um inferno em sua vida, sendo lobotomizado, mesmo a Ginny sendo sequestrada, comendo o pão que Imu amassou em Mary Josie, mesmo com Ivan sendo mandado para Impel Down, a causa esteve acima de qualquer um dos seus companheiros. A causa revolucionária sempre esteve acima ali de qualquer situação, inclusive ali da sua própria vida em relação aos companheiros. O ponto aqui não é sobre a causa do Dragon, porque ele sabe que se ele morresse, a causa iria para o zaralho e provavelmente a revolução iria ser desfeita. Ele tem basicamente ali todo o direito para priorizar o que ele quiser. Se ele quiser priorizar a causa, beleza. Mas o Oda já deixou bem claro na trama que aqueles que não priorizam seus companheiros estão fadados a terminarem muito mal na trama. Eu não estou dizendo que o Dragon não amava a Ginny, o Kuma e não ama o Ivankov, ele gosta deles, só que a causa está acima disso. O Luffy já mostrou várias vezes que ele está disposto a abrir mão do seu sonho de se tornar rei dos piratas se os seus companheiros não o acompanharem, né? O Luffy mesmo fala ali pro Sanji que se o Sanji não for junto com ele, ele não vai poder se tornar o rei dos piratas. E ele está disposto a abdicar do seu título, abdicar ali, não do título, né? Mas abdicar do seu sonho, do seu objetivo, se os seus companheiros não forem junto com ele. O que parece que o Dragon tem aqui uma perspectiva bem diferente sobre isso.
isso. Por isso que eu acredito que o Dragon está trilhando o destino onde todas as coisas que ele tentou mover com a força do seu próprio braço deu extremamente errado para ele. Eu acho que um dos pontos mais traumatizantes ali pro Dragon é que toda vez que ele decide confiar, não vou dizer confiar, mas toda vez que ele decide resgatar aquilo que havia ficado para trás, ele acabou se ferrando, e por isso que definitivamente ele não se move até o momento chegar, até a hora chegar. Acho que claramente o Dragon esteja caminhando para o destino onde todas as coisas darão erradas. Provavelmente o exército revolucionário deve sofrer uma derrota absurda no ataque que devem estar planejando contra o governo mundial. Eu acho que durante todo esse tempo o exército revolucionário esteve se preparando, e é neste momento que o Dragon vai entender sobre todas essas questões do porquê foi extremamente complicado deixar, com muitas aspas, os seus companheiros para trás. Porém, Luffy não vai deixar seu pai ir para o destino onde todas as coisas dariam erradas. Luffy provavelmente vai mostrar para o seu pai que ele poderia ter vivido sua vida de forma diferente, priorizando a causa sim, mas os seus companheiros também. Da mesma forma como Luffy quer ser o rei dos piratas, ele não deixa a Robin ser executada lá em Enies Lobby. Da mesma forma como Luffy quer ser rei dos piratas, ele não deixa a Nami presa ao Arlong. Da mesma forma como Luffy quer ser o rei dos piratas, ele não deixa o Zoro ser executado na base da marinha, ou o Sanji ser levado ali pela Germa, ou o Chopper sendo arrastado para um combate contra o Apple de forma infinita, ou a Vivi sendo executada ali pelos piratas do Baroque Works. Então todas essas bases vão sendo colocadas aqui para nós, para entendermos que o Luffy é capaz até mesmo de mexer e mudar o destino dos personagens. E isso vai ser extremamente interessante, porque o Dragon e o Luffy vão realmente colidir, a vontade ali de ambos vão colidir, a causa em cima ali da proteção dos companheiros. E no final, o Dragon vai ver que o seu filho sempre teve razão. Luffy tem mostrado ao longo da história que até mesmo os velhos, que seus destinos deram errado, no caso até mesmo a Shinobu, né, que ela acabou tendo essa mudança de aparência, depois voltou, e provavelmente deve ser uma brincadeira que o Oda deve ter ali de fazer com que ela volte para sua aparência antiga e também volte para sua aparência mais nova, podem ter suas vidas mudadas através de suas atitudes. Mas é claro que o tempo, ele não pode voltar mais.